Então, vou aqui começar. Eu aqui tenho 3 anos de idade e conforme podem ver ali no bolso, eu já andava a desenhar. E o que me dava mais prazer era desenhar e oferecer os meus desenhos. Aliás, ainda hoje guardo essa memória dessa sensação de prazer, de felicidade que me dava, estava sempre a se rabiscar e depois oferecia a amigos, familiares. Aqui, tinha aqui 3 anos e agora aqui estamos a falar já na escola secundária de Amarante. Isto é a capa de uma revista, isto é o interior de uma revista. Estão a ver ali em cima, alunos das artes mostram talentos. Isto foi no ano de 2020, fez em maio 24 anos, que a escola secundária de Amarante, tem aqui o professor Manuel Augusto, que também foi meu professor. Neste momento não tenho aqui mais nenhum. Está aqui o professor Mário Peixoto, que já não está a dar aulas na secundária. Eu tive o privilégio de ter bons professores, ainda está cá o Júlio, embora tinha menos aulas com ele. Pronto, isto aqui para vos dizer o que é, que nesta altura fizemos uma exposição dos alunos de artes nos claustros do Museu Amadeu de Sousa Cardoso e juntamos as escolas, juntaram na altura as escolas, foi uma iniciativa, como hoje é uma iniciativa, isto que estamos todos a viver, e que fizemos uma exposição dos alunos de Amarante, de Artes, da Escola Secundária de Felgueiras e do Marco de Canaveses. E depois foram premiados alguns alunos, houve 3 prémios e uma distinção. E eu nessa altura já de alguma forma me destaquei com este trabalho que podem ver que está ali, que é a boda. Ou seja, do período que vai da primeira fotografia a esta, isto é uma sátira ao casamento. A minha pintura fala de muitas inquietações. Este período vai um período de muita coisa que aconteceu. Então o que é que foi também distinguindo o caminho? Foi ter uma boa professora primária, andei no balé clássico, andei no balé 9 anos, se não me engano. Depois do balé começou as artes, mas o balé era profissional, hoje as coisas são diferentes. Depois, para poder continuar, tinha que sair de Amarante, tinha que ir para Aveiro estudar e a minha mãe na altura não estava disposta. E se calhar um bocado também com isso tudo, eu sempre agarrei, como se costuma dizer, de unha e dentes à necessidade de exprimir. Com 16 anos, conforme eles disseram muito bem, eu fui marcar a minha primeira exposição na Doçaria Mário, que não sei se vocês conhecem, que é no Centro Histórico de Amarante. Foi porque entendi que devia levar aquilo que faço e aquilo que fazia às pessoas, e era a forma de eu poder levar a arte um bocadinho daquilo da minha voz aos outros. E desde aí até hoje praticamente fui sempre fazendo exposições, convidava amigos, íamos desafiando em muitos trabalhos, passávamos muito tempo na rua em conjunto. Cheguei a ter um grupo de música, fui vocalista de uma banda. Entretanto, entrar aqui no caminho, e esta fotografia já isto é, sou mãe aos 19 anos. Okay? Isto é um paradigma muito grande para um adolescente, não é? Mas tudo se levou bem no caminho, mas o que é certo é que as minhas responsabilidades a partir de uma certa altura eram muito diferentes da maior parte dos jovens da minha idade, certo? E isto fez-me certamente também olhar para a vida com outra força, outra garra, outra responsabilidade. Entrei na faculdade, mas não era isso que pretendia. Tive 2 anos, não fazia sentido. Estava lá há muito tempo porque queria rapidamente vir para o mundo do trabalho, para ser independente, para ser autónoma, e foi sempre isso que eu fui construindo. Estive na área da construção civil, ou seja, abracei sempre coisas diversificadas. Trabalhei com 16 anos, estou-me assim agora aqui a lembrar, trabalhei no museu, as férias eram sempre passadas com ocupações que de várias formas eram uma fonte de conhecimento e experiência na primeira pessoa.
Eu trabalhei numa livraria aqui em Amarante, trabalhei em lojas de roupa, fiz bijuteria, desenhei roupa, sei lá, já nem sei o que é que eu fiz, porque eu já tive tantas experiências de trabalho, tive na construção civil também, tive durante muitos anos a fazer trabalho administrativo em empresas na área de feiras internacionais, ou seja, todas as experiências que eu fui tendo ao longo do meu caminho, e não há aqui experiências menores nem maiores, há experiências e são essas que fazem aquilo que nós somos e são sempre oportunidades de crescimento. E eu gostava que vocês olhassem um bocadinho para isto, como as vossas experiências de vida, como oportunidades de partilha e crescimento e conhecimento. É isso que vai fazer o nosso amanhã. Pronto. A seguir a isto, continuei a fazer, peço desculpa, que eu não estou habituada a estas coisas. Tirei um curso de cerâmica à noite, não é? Com a esposa do professor do Mário Peixoto, que é a Karen Somas, e à noite, todos os dias, ao frio, podia nevar, podia chover, mas lá ia eu para a boa dela, 1 ou 2 vezes por semana, depois de um dia de trabalho. E, quer dizer, isto é sempre um trabalho de resiliência, um querer maior que nós mesmos, às vezes, uma força maior que todos nós juntos, que nos move. E eu trago-vos aqui uma das esculturas que fiz na altura, que é uma técnica que é interessantíssima, uma técnica ancestral de cozedura de peças. Eu ao mesmo tempo vou tentando trazer-vos aqui muitas coisas diferentes, está bem? Porque é muito difícil resumir as minhas experiências em tão pouco tempo. Esta escultura foi uma escultura também muito rápida, é muito intuitiva, o meu trabalho é muito intuitivo. É o beijo, se repararem, peço desculpa que eu já fiz aqui as neiras, ok, não. Aqui é um rosto humano e aqui outro em cima, ok? Chama-se, a técnica de cozedura é o raku, se vocês depois quiserem pesquisar, que é interessantíssimo. Que onde não tem vidrado, o vidrado é isto, é o que dá este efeito, depois podemos virar as cores, fica preto. Eu trago aqui outra peça que também é preta, mas já é outro tipo, que é o barro preto, aqui do Leiro de Gondar, que é Suenga. Vocês já ouviram falar da Suenga? Não. Não? Já? Não? Sim? Sim? Acho bem. Isto tem que conhecer o vosso território, senão isto é preciso estudar, não é só fazer. Nós para fazer temos que estudar. Isto o que é? É uma t-shirt estampada em serigrafia que esteve numa edição do Mimo e eu costumo trabalhar sempre, não só tenho o meu trabalho individual, mas também trabalho com coletivos de artistas, faço muito parcerias, desafio outros artistas a trabalhar comigo e também me desafiam, obviamente. Além da pintura, isto é um desenho que teve no Mimo, em que é 2017, nem sei, já 2017 ou 2018 eu pus ali, mas já não me lembro. E teve lá à venda. Isto vem fazer uma homenagem a Amarante, a cidade da música, a cidade de... Vocês costumam ir ao museu, costumam ver teatro, concertos, sim? Isso é muito importante, nós estarmos envolvidos nas artes, na cultura, e é isso que nos faz questionar também. E que nos faz abrir aqui os horizontes. Eu na vossa altura não tinha contacto com o mundo para lá das fronteiras, mas hoje não há limites. Hoje nós estamos onde queremos estar. Eu posso estar aqui e estou representada do outro lado do mundo. E eu também acho que é importante vocês olharem para imensas possibilidades que às vezes achamos que estão assim tão longe, mas não estão. Isto aqui é uma pintura mural, numa casa particular, que estou com aquele senhor professor que ali está, que fomos fazer a casa de um amigo. Fizemos um projeto aqui a homenagear a nossa cidade de Amarante, os nossos poetas, o rio, a música, e trouxe-vos aqui o que é também a importância de trabalharmos em coletivo, porque assim há uma partilha. O trabalho de um artista
principalmente a parte da criação. É um trabalho muito intimista, muito individual, muitas vezes requer estudos vários, tanto seja a nível de pesquisa, de desenho, de várias experiências, ou então a parte também de estudo física, não é? De livros, e para chegarmos a uma mera capa de um livro é preciso isto para transmitir uma mensagem, não é? Para de alguma forma de comunicar convosco, tem que trazer histórias por trás, e essas histórias que nós temos que saber transportá-las e carregá-las para novas realidades. Aqui é um exemplo de um trabalho coletivo. Vocês já conhecem os 20 Dessins do Amadeu de Sousa Cardoso, certo? Costumam ir ao museu? Não costumam ir ao museu? Às vezes. E o que é que vocês costumam fazer? Nos vossos tempos livres? Dormir? Dormir é meio sustento, mas é só isso, não é mais? Então vocês querem ser o quê? Um artista tem que se dedicar, acima de tudo. Um artista tem que se dedicar ao mundo e aos outros também. E tem que... É preciso conhecer muito, os nossos sentidos têm que sentir muita coisa, para depois podermos contar outras histórias ao mundo. Por isso, se vocês querem ser artistas, seja em que área for, têm que começar a pensar um bocadinho em introduzir às vezes algumas pequenas coisas na vossa vida. Uma ida a um concerto, uma ida a uma peça de teatro, uma ida a um espetáculo, um simples acompanhar um amigo que é músico, um simples partilha de livros, há muita coisa, e isso é fundamental. Isso é fundamental, porque se vocês não tiverem nada para dizer ao mundo, a vossa arte é muito difícil comunicar. Este trabalho aqui que eu vos trago é um packzinho, juntamente com um grupo de amigos aqui. Vocês já ouviram falar da Oficina Noctua? A Oficina Noctua é um espaço aqui na cidade de Amarante, de um casal amigo. Eles trabalham, fazem alguns desafios a alguns artistas, têm à venda, trabalham a serigrafia, vendem mobiliário, também antiguidades, e têm alguns artistas representados de várias áreas, desde pintura, escultura, também tem algum artesanato, tem muitas edições, e este conjunto é uma edição de vários artistas, uma reinterpretação dos 20 Dessins. O objetivo disto, o que é? É poder, no fundo, transformar uma mensagem já muito presente, não é? Porque é os 20 Dessins do Amadeu de Sousa Cardoso, e cada artista que participou neste projeto fez um desenho, uma reinterpretação de um dos desenhos, e fez-se um pack em serigrafia, numerada. Um dia, se tiverem, eu trago aqui serigrafia. Isto é pintura. Eu tenho aqui outro projeto baseado na Cristina Bessa Luís, ou seja, andamos sempre aqui um bocado isto é um exemplo de uma serigrafia já de um outro trabalho, de um projeto coletivo. Isto é tudo feito manualmente, para verem as caixinhas. Cada trabalho é um trabalho, é um processo. Aqui começam a chegar os livros, a ilustração. Isto aqui em Felgueiras é um livro que eu trouxe aqui, eu podia estar outro artista, chama-se Águas de Infância, um livro que eu ilustrei em 2019, digamos que foi uma altura da vida que me dedicava mais à ilustração digital. Neste momento não estou dedicada a isso, estou só dedicada mais à pintura e à ilustração, mas manual. Aqui vai para trás mais. Isto aqui foi uma ilustração de um prémio da Junta de Freguesia de Amarante, aqui de Amarante, que eles fazem todos os anos, convidam as escolas para participar, vocês para escreverem uma história com concurso,
e tem também um artista, fazem 2 edições, e eu fui convidada para ilustrar o livro da artista Sónia Esteves, da escritora, que se chama A Casa da Avó. Este livro teve em escolas, foi muito interessante, porque é uma viagem aos sonhos, aos cheiros e aos aromas aqui da nossa cidade de Amarante. Foi um revisitar também da minha avó e aos meus passados, aos nossos passados. Não é? Mas aqui a parte da roupa. A roupa já entrou também na minha vida há algum tempo. Já fiz bijuteria, desenhei roupa, também gosto muito. Isto é um projeto que foi inspirado na Cristina Bessa Luís, que vocês conhecem. Qual era o objetivo deste trabalho? Este trabalho foi um trabalho que surgiu com o intuito de trazer peças realizadas em tecidos sustentáveis, ok? E eu trouxe uma para vocês verem. Esta é minha. E então pegamos em partes de uma obra dela, que é 3 mulheres com máscara de ferro, que aborda aqui várias personagens e foi um conjunto de excertos selecionados, e cada um era representado, como podem ver ali, peças diferentes, únicas, e cada peça tinha uma pintura inspirada num excerto dessa obra, com uma mensagem por trás, que era de empoderamento das mulheres, ok? A Cristina Bessa Luís foi uma mulher que nasceu à frente no tempo. Vocês depois tiverem curiosidade e de ler. Isto é uma pintura, ainda há pouco tempo expus num restaurante. Todos os lugares são importantes. Por todos os lugares por onde passei foram muito importantes expor. Expus em bares à noite, andava sempre com os meus trabalhos para a frente e para trás, Lixa, Falgueiras, Amarante, ou seja, acho que de certa maneira fui educando um bocadinho, um pequeno mundo àquilo que eu achava que fazia sentido, e acho que faz sentido. Esta pintura chama-se Fertilidade, é feita em madeira, pronto, foi só um pormenor. Eu não tive muito tempo para fazer isto, e por isso ontem fui assim, numa hora, repescar imagens, e aqui estão. Porque isto é muito pouco tempo para falar de muita coisa, está bem? Isto aqui foi uma pintura que foi feita na altura do Covid, todos nós nos lembramos do Covid, e eu estava em casa a trabalhar a 50% e o resto do tempo dedicava à pintura. E foi uma fase importantíssima, além de outras, porque dei um input enorme na minha vida como artista e produzi imenso. E foi aí que comecei com mais força a expor para o mercado internacional. Este trabalho foi apresentado na Bienal Internacional de Gaia. Foi um desafio que eles fizeram, que foi: o coronavírus não destrói a criatividade, e eu na altura participei, fazia todo sentido. Estávamos todos fechados em casa, estávamos todos doentes, não sabemos do que é, e a procurar curas de doenças que não sabíamos de onde é que vinham, e eu tentei canalizar sempre isso tudo, como fui fazendo sempre ao longo da minha vida. Em 200 e tal trabalhos, o meu trabalho foi distinguido. Foi distinguido, e isso levou-me a outros lugares. Levou-me a convites, levou-me a outras portas abertas, e pronto. E hoje sinto-me uma convidada da Bienal de Gaia para expor sempre que acontece, e participo em várias exposições coletivas com vários artistas, ou seja, estes caminhos todos levam-nos a sítios de maior conhecimento e a outros lugares, não é? Por isso não há impossíveis. Em 2022 houve uma chamada internacional inspirada no nosso poeta Teixeira de Pascoais. O objetivo disto era trazer a poesia de Teixeira de Pascoais à luz
de várias expressões plásticas, e depois foram, juntamente com o município de Amarante, a Galeria Muse, que se vocês não conhecem eu aconselho que vão ver, e a Faculdade de Belas Artes de Porto, se não me engano, eram os 3 júris, e eu, em alguns artistas que não vos sei precisar, fui dos 20 selecionados para pertencer, para lhe poder prestar homenagem. Esta pintura é a minha homenagem ao nosso poeta. Foi inspirada numa poesia que se chama A Tempestade, se vocês depois quiserem ver. No resultado disto foi feito um catálogo com todos os trabalhos que tiveram lá, e tiveram expostos no Museu Amadeu de Sousa Cardoso, não há muito tempo. E eu agora vou recuar. No Covid estava toda a gente muito triste em casa, e depois podiam todos sair um bocadinho. E eu já não fazia uma exposição na Doçaria Mário há muitos anos. E de repente bateu uma saudade, porque a última exposição que fiz na Doçaria Mário estava gravidona da minha segunda filha, que eu tenho 2 filhas. Ou seja, estamos a falar em 2009, e eu gravidona a pintar para uma exposição ainda na Doçaria Mário. Passado 12 anos, 12, 13, 14, nem sei, tinha estas ilustrações e as pessoas já podiam sair de casa. E o que é que eu me lembrei? Vou levar as pessoas à Mário para ver as minhas ilustrações. Vou-lhes dar um bocadinho de cor. E uma oportunidade também de poder, aí está, sempre, levar e poder, as pessoas poderem também adquirir de forma, às vezes, mais acessível a algum trabalho dos artistas. E assim foi. Vendi tudo, foi muito giro o eco. Foi muito giro ver que muitas pessoas na Amarante faziam questão de ter algum trabalho meu, mas também podia ser vosso. Não é? Foi meu porque era eu que lá estava, podia ser outra pessoa. Mas a parte mais importante é que tirei as pessoas dos lugares confortáveis delas, numa altura que havia muitas preocupações e o mundo estava um bocado de pernas para o ar. Aliás, acho que a vida de todos nós mudou a partir dessa altura. Pronto, entretanto, comecei a expor lá para fora com uma curadora internacional. Esta pintura é uma pintura que se chama Apóstola. Esteve exposta na Biblioteca Angélica de Roma em 2022. Sempre que tenho estado lá fora tenho trazido comigo algum certificado de mérito de artista. Estas coisas são sempre importantes para o nosso percurso, porque é sempre um bocadinho mais, algum reconhecimento de outras pessoas, porque, assim, está aqui muita gente a ouvir-nos, mas o que eu estou a fazer aqui é um lugar ingrato, porque eu estou a falar de mim na primeira pessoa. Quem sou eu para falar de mim na primeira pessoa? Certo? Não sou ninguém. Eu tenho é que executar as coisas. Mas pronto, este é o lugar que eu agora estou e tenho aqui um papel que é poder mostrar-vos um bocadinho daquilo que foi a minha vida e o meu trabalho, para vocês também perceberem que a vossa vida pode ser muitas coisas e, acima de tudo, aquilo que faz sentido para vocês. Ok? Mesmo que os outros não entendam. O mundo não tem que entender, o mundo tem que nos respeitar e nós também temos que saber respeitar. Para voarmos às vezes um bocadinho alto, o mundo não nos compreende, mas tem que nos respeitar. E vamos continuar. Isto aqui já são exposições, já são pessoas a olhar para o trabalho exposto. Eu tenho um projeto coletivo com um artista de Amarante, que é o artista, é pintor e escultor Fernando Barros. É um senhor que eu conheci numa exposição coletiva aqui em Amarante. Ele tem 72 anos, é uma pessoa muito ativa, muito trabalhadora, muito dinâmica, e temos-nos desafiado um ao outro. Vai fazer 3 anos que temos um projeto em conjunto.
Isto aqui é no Museu Armindo Teixeira Lopes, em Mirandela, ou seja, nós temos um projeto que levamos eu pintura e ele com escultura em madeira. Eu vou-vos depois mostrar aqui outra fotografia. Além das exposições, temos feito dinâmicas nos espaços, com vários grupos, fazemos workshops, colocamos as pessoas de várias idades a desenhar no chão no museu, que é uma coisa que não é muito normal, mas faz muito sentido para mim isso acontecer. Ou seja, tentamos fazer coisas diferentes para que as pessoas possam olhar para as artes, para a criatividade e para as várias formas de expressão de uma forma mais construtiva e acima de tudo que as coisas façam mais parte do nosso dia a dia do que aquilo que eu vejo fazer. Aqui é um apreciador, uma apreciadora. Aqui é um workshop. Eu estou aqui a ensinar, para terem uma ideia. Eu trouxe esta fotografia até de propósito, só para vocês perceberem aqui uma coisa. Eu estou aqui com um grupo de crianças que só uma das crianças é que sabia ler. E eu, quando estou com grupos de crianças a dar algum workshop ou fazer alguma dinâmica em algum espaço expositivo, eu começo sempre pelo B.A.B.A. É quase vamos para a escola e nós temos que aprender as letras, temos que aprender a sonoridade das coisas, tens que aprender as cores, tens que aprender... Ou seja, há aqui uma sensibilização lá, do que é. O que é que eu estou aqui a fazer? Está aquele menino que era o único que sabia ler, estou eu a explicar. Eles não sabiam o que era uma legenda, ok? E se nós não sabemos o que é uma legenda, nós vamos a um museu, vamos a um espaço, é como vocês passarem aqui que eu vi, vocês têm ali trabalhos expostos muito bonitos, têm fotografias do Eduardo Teixeira Pinto, que é uma enorme referência amarantina, e entre outros trabalhos que eu não tive tempo para ver. Mas se vocês não sabem chegar ao objeto que está exposto e olhar para a legenda e interpretá-la de alguma forma, isto pode tudo parecer, uma legenda é muito simples, Não, é preciso saber olhar. E eu aqui estava só a dar instruções, no fundo, estava a explicar o que era uma legenda. E nós, para sabermos o que é que está ali ao meu lado, eu tenho que começar pela legenda. E depois é que vou ver o resto. Senão, estando aqui um bocado ao contrário. Okay? Isto pode parecer banal, mas não é assim tão banal. Tudo tem um sentido. Aqui sou eu e o Fernando, num dos espaços é no mesmo. Isto é no Centro Cultural da Alfândega da Fé. Temos ido para o interior, temos viajado imenso, temos conhecido lendas, histórias, costumes, ou seja, a nossa experiência como artista tem levado a conhecer o mundo e muito, neste meu caso em particular, o interior do país, para já. Tenho conhecido gentes, saberes, culturas que nem vos sei descrever. É um mundo sem fim. Acho que uma vida não chega, muito sinceramente. Uma vida é muito pouca para aquilo que nós podemos aprender e fazer. E faz todo sentido. Entretanto, também fiz aqui trabalho de agenciamento. E vocês perguntam, o Flip é um festival organizado pela Associação Gatilho aqui em Amarante, que eu não sei se vocês conhecem, mas já agora passo a dizer, tenho uma mostra de artes no espaço Antiga Fábrica Matias, e frente aos bombeiros. Vocês lá, se tiverem com atenção, têm uma oportunidade de ter contacto com muito trabalho diversificado, com aulas a acontecer, com processo criativo, que é muito importante. Para se chegar a tudo isto, ou a qualquer coisa na nossa vida, há muito trabalho por trás, e eu falo sempre assim, o back-office é o mais importante, que é aquilo que nós não vemos, é aquilo que está para lá da cortina, são todas as pessoas que estão a trabalhar em prol de algo, e eu não sou mais nem menos. Para estar aqui, muita gente teve que trabalhar para eu estar aqui. Para vocês estarem aqui hoje, também tiveram
Vocês são uns privilegiados e não sabem ainda. Ou seja, e faz sentido para mim como artista poder levar outras coisas a outras cidades. O meu percurso tem-me levado a perceber algumas falhas que existem. No fundo, aquilo que eu não tive, se faz sentido para mim poder acrescentar aos outros, eu faço acontecer. E este é um bom exemplo disso. Felgueiras é uma cidade que está onde eu vivo, está a crescer, mas o crescer para a cultura é um crescer muito devagarinho, muito gradual. E então desafiei o município a aceitar um festival de cinema de animação para as escolas, num espaço do município. E este festival é organizado por uma associação aqui da Amarante, ou seja, fiz um agenciamento. Eu peguei aqui numa estrutura que existe como base e apresentei ao município de Felgueiras, reuni, fiz tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar, porque eu não tenho problemas de pôr pés no caminho, e aconteceu. Pronto, como isto também acontece muitas coisas. Foi muito construtivo. Foi-se levar a Felgueiras coisas que nunca tinham sido feitas lá, nunca tinha sido realizado um concerto com cinema de animação em simultâneo, o workshop de filosofia que tem aqui com a professora Elsa, que eu não sei se ela está cá, não, mas já teve. A professora Elsa foi dar um workshop de cinema com filosofia a grupos de terceira idade, ou seja, reunimos aqui taxas etárias diferentes, com dinâmicas diferentes, para se poder proporcionar um contacto com uma área diferente. E não chega ao que eu fiz, não chega ao que eu faço, mas já é alguma coisa. E estou à vossa espera para continuarem também a fazer coisas. E foi... Pronto, isto aqui já é 2024, isto parece que é muito rápido. Foi a última exposição que tive, quer dizer, não é a última que tenho, mas foi a última que tive, que fechou no Centro Cultural de Vinhais. Entretanto tenho convites, entretanto já não consigo dar resposta a tudo que me aparece. Não tenho tempo para tudo. Estou dedicada à pintura, à ilustração neste momento e gostava que os meus dias fossem mais longos, mas não são. Aqui, mais, o que é que eu vos posso dizer? Fui desafiada este ano, vou-vos só contar aqui uma coisa, que há 2 anos para cá deixei o meu trabalho, isto em paralelo com tudo isto que vocês, um bocadinho do que viram, aconteceu eu sempre a trabalhar numa empresa. Ou seja, eu sempre tive mais do que um trabalho. Eu chegava do meu trabalho, que não era um trabalho de estar sentada a fazer o que fazia, sempre tive que dar muitas provas e fazer acontecer. E ainda bem. E chegava a casa e continuava outros a fazer, porque para mim sempre fez muito sentido. Eu sempre precisei de comunicar, de dialogar, de me exprimir. Penso que é como um bocadinho o ar que nós respiramos. E vai daí de que, entretanto, este ano, há 2 anos para cá, deixei o meu trabalho e estou dedicada a 100% às artes. Tenho muito mais trabalho do que se calhar gostaria de ter, porque é mesmo complicado dar resposta a tudo. Só para terem uma ideia, uma pintura por média demora mais ou menos 1 mês a concluir, porque cada artista é um artista. Eu tenho o meu método de trabalho e tenho a minha forma de trabalhar. Vou aperfeiçoando, vou melhorando, mas como é um processo intuitivo, é um processo gradual, quase por camadas, demora muito tempo a acontecer, a ficar um trabalho concluído. Entretanto, em 2024, o Diogo desafiou-me, olha, não queres ir para a Gatilho ajudar-me a dar aqui formação? Eu nunca tinha dado formação da forma que ele trabalha. Para mim foi já não estou lá neste momento,
vou abraçar outras coisas. E foi um ano de muito crescimento. Sem dúvida que acho que talvez tenha sido o ano que mais cresci, porque estive a aprender com os alunos e obrigou-me a sair do meu lugar confortável, a fazer imensas coisas, a trabalhar com pessoas de várias idades, a ter que dar resposta a coisas que não sabia responder, mas tive que responder e tive e só tenho a agradecer, no fundo, e já agora convido-vos para ir ver a exposição. E isto foi o 2024 que ainda não acabou na minha vida. Entretanto, vou abrir um ateliê, não só para mim, mas para mim e para uma parte da família. Se vocês um dia forem a Felgueiras, depois se quiserem ver, é preciso fazer a mudança, estamos cá para fazer a mudança. Já há muito tempo que nenhum artista tinha um ateliê de rua, pois não? Vamos lá ver como é que as coisas correm. E se vocês depois quiserem ter se tiverem alguma curiosidade, daqui é muito pouco mesmo. É muito pouco para eu poder partilhar muita coisa da vida, muita coisa. Prefiro às vezes que vocês façam, se quiserem depois alguma pergunta, e vou partilhando. E espero que aquilo que vos tenha dito, que de alguma forma vos tenha acrescentado alguma coisa também. E estou aqui neste momento, estou a trabalhar com uma galeria, estou a ver sonhos realizados, não é? Todos nós sonhamos, certo? Sonhar é humano e às vezes não há sonhos impossíveis, e eu acho que sou uma fazedora de sonhos, uma concretizadora de sonhos. Estou neste momento a trabalhar com uma galeria em Miguel Bombarda, que é aqui ao lado, no Porto. Já é uma galeria que trabalha com artistas internacionais e nacionais de renome. Estou a ver o meu trabalho já num lugar diferente, já num lugar de privilégio, é um caminho que eu tenho construído com tudo isto que vocês viram e com muitas coisas que vocês não viram e que fazem parte do meu caminho. Paralelamente a isso, estou com uma exposição no Hotel Intercontinental, se quiserem ir ver. É livre, podem ir a um hotel de luxo. A galeria trabalha com vários espaços do Porto, além de ter o espaço galeria, trabalha com vários artistas e expõe o trabalho dos artistas com que trabalha em sítios de luxo, não digo restaurantes, mas espaços este hotel era um antigo palácio. É um hotel lindíssimo, no centro mesmo do Porto. E pronto, isto vai continuar. E olha, depois se vocês quiserem, sigam-me no Insta, que eu estou sempre a fazer muitas coisas. Se quiserem, eu posso, se puder-vos acrescentar em alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, o que eu vos puder, olha, disponham. Não sei muito mais o que é que vos dizer. Estou aqui, aproveitem. Para perguntar o que quiserem. Obrigada pelo vosso tempo, obrigada. E eu quero antes de mais agradecer muito aos professores que organizaram isto, porque é muito importante, muito importante isto que nós hoje estamos a viver. Vocês daqui a uns anos vão perceber isso, a sério. Obrigada. Como conseguimos perceber que a Joana gosta muito do que está parado, assim, de todo lado, tanto nas áreas das artes, até na dança, na música, em todos os lados. E pratico yoga há 7 anos. que é o tempo que me obrigo a parar, porque senão ando sempre. A minha cabeça anda sempre a produzir, sempre a criar. Eu não posso ver uma tela em branco. Já dizia isso. E digo. Mas mesmo depois desse tempo todo, parece que voltou à origem, que é a Escola Secundária da Marante. Como se sente em estar aqui? Para mim, estar aqui isto é uma responsabilidade muito grande. Eu não tenho arcabouço para esta responsabilidade.
Não, no fundo, assim, isto para mim, eu vou-vos dizer muito sinceramente o que é que isto foi. Foi um revisitar do meu passado de uma forma que eu nunca tinha feito na minha vida. Porque eu é viver, é fazer e acontecer. E poucas vezes tenho tempo para olhar para aquilo que fiz, que fui, porque as coisas fazem sentido no tempo que fazem. E é sempre... Eu estou aqui hoje convosco, estou entregue a este momento, mas vou sair daqui e já estou a 1000, porque é assim. Já estou a semear outras coisas, porque é assim, um artista tem que ser assim também. Um artista, nós temos que nos inspirar uns aos outros, senão o que é que nós andamos aqui a fazer? Só ver desgraças e, não é? O mundo, ligamos uma televisão, é muito complicado. E se não forem os artistas, quem diz eu, os artistas e outras pessoas que são importantes, acho que acima de tudo que nos acrescentemos valores uns para os outros e boas coisas. Falando no seu percurso, porquê é que decidiram entrar no meio das artes? Eu acho que foram as artes que me escolheram a mim, não sei. Nunca questionei muito, sempre fez sentido. Na altura que estava cá na escola era muito engraçado, porque os alunos iam para os recreios, eu não tinha aulas e os professores deixavam-me ir pintar para o barraco. Eu parei o carro num sítio onde passava horas a trabalhar e a pintar, mas porque os professores deixavam-me ir para lá. Ou seja, eu nessa altura da escola já não era muito igual aos meus colegas. Deixavam-me e fazia sentido para mim e eu fazia. Pronto. Não é? Acho que deve ser assim. Vocês hoje distraem-se demasiado tempo com os telemóveis, depois olha, não acontecem, não fazem acontecer da mesma forma. Eu pouso o telemóvel, eu desligo do telemóvel. Eu tenho perfeita noção que é importante as redes sociais. Hoje é muito mundo, é muito isto. Se tu não apareces, tu não és esquecido, não é? E hoje, se tu não apareces numa rede social, existem muitas e eu não trabalho com todas, eu nem tenho tempo. Eu precisava já, às vezes digo, lá em casa, eu já precisava de alguém a ajudar-me a trabalhar para mim, para eu conseguir dar uma boa resposta àquilo que é preciso. E no fundo é um bocado isso. Eu vou partilhando um bocadinho do outro lado, não é? Mas é preciso trabalhar, é preciso fazer acontecer. E para fazer acontecer eu não posso estar atrás de um ecrã. Eu não posso estar não posso estar horas num telemóvel, porque senão depois isto tudo e muitas outras coisas que vocês não viram não surge, não é? E a vida é feita de escolhas e feita de opções. Eu tenho perfeita noção da importância que é eu estar para o mundo, porque eu não sou nada sem vocês, eu não sou nada sem os meus clientes, eu não sou nada sem o mundo, mas eu para poder fazer, eu tenho que estar fora desse mundo. E é fora desse mundo que é o lugar mais bonito, é aquilo que não aparece lá. Embora o que aparece lá também é bonito, e deve ser. Mas é sabermos parar, sabermos... É um constante jogo, é um constante desafio, não é só para mim, é para todos vós, não é? Vocês têm que estudar, sabem que têm aquele trabalho para apresentar, sabem que têm que organizar o vosso quarto, sabem que têm que ajudar em casa em alguma coisa ou fazer outro tipo de coisas, e se passarem mais tempo ao telemóvel do que qualquer previsto ou suposto, por exemplo, o tempo não vai dobrar, não é? Ele vai dividir, vai subtrair, mas tudo o resto soma na vida. Mas vê-se também sempre gostou disto, por exemplo, aos 3 anos, foi para o café bar em tirar desenhos, eu acho que... Eu fazia isso, andava sempre a desenhar. Eu acho que a maioria de nós com essa idade quer dormir, no máximo uns riscos na parede ou assim. É assim, eu penso que assim, a nossa história de vida e a minha não foi... tenho o lugar onde a nossa família, o lugar onde nós pertencemos, não é? Os lugares primeiros onde nós pertencemos são sem dúvida lugares que vão definir, não definem tudo, não pensem que o facto
de terem nascido numa família que nem está virada para as artes, que não é músico, que não é isto, é aquilo, não. Porque cada pessoa pode ser aquilo que quiser, independentemente, muitas vezes, do contexto. Temos é que ultrapassar determinados limites que são nossos. Mas sem dúvida que isso tudo são experiências que vão fazer de nós pessoas diferentes. E eu tenho perfeita noção que nasci num seio familiar em que tive uma mãe que era fora da caixa. A minha mãe sempre foi uma pessoa de esquerda, uma pessoa muito diferente. Eu convivi desde pequenina com pessoas estrangeiros, pessoas que nunca, você nem sei dizer, homens que cozinhavam, onde uma pessoa estava numa cultura muito fechada. Há 40 e tal anos, estar ao lado de um homem que cozinhava, um amigo que cozinhava, hoje é uma coisa normal, mas não era. Japoneses, sei lá, pessoas de outras culturas que vinham cá ter com a minha mãe e eu convivia, poetas, escritores, músicos, ou seja, a minha vida como pequenito, como criança, também foi diferente porque as pessoas com quem eu ia convivendo também eram diferentes e estavam num mundo de uma forma diferente. E isso, tudo isso, entre muitas outras coisas, tudo isso faz-me olhar para tudo à minha volta de uma forma muito relativa e sempre a acrescentar. Para mim não há obstáculos. Para mim um ser humano, seja ele qual for, tenha que idade tem, é um ser humano e merece sempre o meu respeito e o meu tempo. E esteja a fazer o que estiver. E eu gostava que vocês também respeitassem isso.